Então, professora, eu já fiz a pergunta TVA. Eu vi que você enviou, você e mais 7 alunos da turma enviaram. Isso aí eu já tinha visto. Deixa eu ver aqui. Good afternoon, Gabriela. Welcome to our English class. Good afternoon. Deixa eu ver aqui, a página está travando. Deixa eu tentar entrar de novo para poder compartilhar. Hoje a gente vai trabalhar com o livro Scope, tá, gente? Tem que ir lá na página... eu tinha dado para vocês a página 87 e 88. Pelo que eu vi lá, só você, né, Vitor, que enviou para mim a atividade feita das páginas. E hoje a gente vai finalizar o capítulo 9. Você tem um vizinho fazendo obra, aí, pelo físico, porque não lindo. Por enquanto, o físico aqui, vamos lá. Estamos no capítulo maravilhoso. Já estamos quase concluindo o livro. Isso é muito bom. 89, não é, tia? Professora? Isso mesmo, exactly that. 89, 89. Vamos lá, guys. Na página 89, não sabe? Então, writing é uma das skills. O que é skill? Skill é habilidade. Então, para que você consiga adquirir, né, fluência na língua inglesa, para que você se torne bilíngue, você precisa desenvolver várias skills. Na verdade, são just four skills, 4 habilidades linguísticas. Quem é que sabe quais são essas 4 habilidades que tem que desenvolver para se tornar fluente? Vamos lá, Gabriela. Não está me escutando? Espera aí. Gabriela não está me ouvindo. Gente, tem que ativar o microfone antes de entrar. Ou é o... Ah, não, é o Kaique que não tá ouvindo. Tem que ativar o microfone. Eu não sei como é que eu oriento ele para ativar o microfone. Já expliquei para ele, ele não consegue ativar. Tem que ativar o microfone. Ah, a Gabriela tá assim. Desculpa, Gabi, eu confundi. É o Kaique que não tá me escutando. Eu acho que é porque ele tá público, tá privado também. Espera aí, rapidinho, eu tô tentando ajudá-lo. Vamos ver se ele tirando do privado ele consegue. Realmente não está abrindo, gente. Vamos no livro físico mesmo, porque não está abrindo a página hoje. Vamos lá. Então, as 4 habilidades linguísticas são você saber ler, que é reading. Eu sempre falo reading, let's go to make the reading. Então, reading é o que? A leitura. Então, é você saber ler. Você tem o writing, que é escrever, né? A prática de você saber, né, escrever. Speaking, o que é o speaking? É a fala, que eu sempre falo para vocês. Speaking é a capacidade de falar. Então, quando eu disser let's practice our
speaking, let's speak together. É para praticar a conversação, é para praticar a fala. E a última habilidade, e não menos importante, é o listening. Listening comprehension, que é a capacidade de entender o que a outra pessoa está falando. Então, são essas as 4 habilidades linguísticas. Por isso que nesse livro nós temos trabalhos voltados somente para desenvolver a escrita, outros para praticar mais a leitura. Aí depois você tem atividades para você adquirir vocabulário, outras atividades para que você possa desenvolver o seu listening comprehension, que é aqueles exercícios que tem áudio, então você escuta, e então você vai responder as perguntas de acordo com o que você ouviu. Tem os de speaking, que vocês têm que conversar entre si na sala, de acordo com aquela atividade proposta, para poder desenvolver a fala de vocês, tá? Então, cada exercício tem uma função, tem um motivo pelo qual aquele exercício é formulado daquela determinada forma. E aqui na página 89, vocês irão desenvolver a escrita de vocês. Vamos então iniciar pelo exercise number 1. How to write a report about a survey. Essa palavra survey tá S-U-R-V-E-Y. Significa pesquisa. Então, aqui está falando como escrever sobre um relatório ou uma reportagem a respeito de uma pesquisa. Digamos que você faça uma pesquisa igual aquelas do IBGE, quando as pessoas fazem um questionário e fazem aquelas mesmas perguntas para várias pessoas. É nesse sentido de pesquisa, de buscar informação, de buscar estatísticas ou algo do tipo. Então, temos aqui 4 questions, 4 perguntas, né? Read the report and answer the questions. Então, aqui embaixo, temos um texto, temos our survey about generosity. Então, temos uma pesquisa sobre o quê? Generosity, generosidade, ok? Vamos, então, fazer a leitura desse texto juntos. E, então, vocês irão respondendo as perguntas. Deixa eu só ajeitar o livro aqui para ficar melhor para mim, tá? Eu vou ler o primeiro parágrafo e, então, depois, né, o Vitor lê um parágrafo e você, Gabi, lê o outro, tá bom? Vamos lá. Estão preparados? Are you ready? Vocês estão prontos? Sim, professora. Então, Gabi, peraí, deixa eu só ler aqui. Kaique, ainda não escuto nada, professora, vou sair depois do portal. Eu não entendo por que o dele aparece privado e ele não escuta o que eu falo nas conferências, ele não consegue me ouvir. Enfim, deve ser alguma coisa na configuração dele. Gabriela, eu não sei ler. Então, Gabi, se você conseguir ler pelo menos uma frase, já tá bom. Você tem que tentar ler, mesmo que você não leia corretamente, não tem problema. Você tem que ir treinando. A prática de reading, de leitura, é assim mesmo. Aos poucos você vai praticando e aos poucos você vai aprendendo a pronunciar corretamente as palavras. Mas se você não tentar falar, não tem como eu verificar se você pronunciou direito e assim te ensinar a forma correta. Você tem que ir tentando ler. Tem que ir, é assim mesmo o processo. Mas fica à vontade. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Deixa eu ver a Gabi. Eu não sei ler, professora, mas eu também tenho vergonha. Então, gente, ter vergonha de ler as coisas em inglês, de falar inglês aqui na aula, né? Isso é normal.
Todo estudante de língua inglesa passa por isso. Todo estudante passa por essa vergonha de falar em público ou de falar em inglês. Só que a gente tem que ver que nós estamos aqui para aprender. Então, a gente tem que deixar essa vergonha de lado e a verificar que aqui é um local seguro para vocês. Aqui é um local de aprendizado, tá? Todo mundo aqui está numa fase de aprender, então não precisa ter vergonha. Mas vou falar de novo. Fica à vontade. Na hora em que você se sentir segura para tentar, eu estou à disposição para te ajudar, tá? Não se sinta pressionada a fazer se você não se sente segura ainda para falar. Mas o processo de aprendizado de inglês é assim. Você tem que se dar uma oportunidade, deixar, né, the shame, a vergonha de lado e tentar ir falando. Você vai errar uma, vai errar duas, na terceira você vai acertar, você vai conseguir falar direitinho e você vai se sentir até melhor. Você vai falar, nossa, que legal, consegui falar, consegui pronunciar corretamente. E assim o processo vai se desenvolvendo naturalmente. Vou ler o caso. Vamos lá. We asked 20 students from our year if they would do a survey about generosity. We told them to be completely honest and give true answers. Here are some of the results. Vamos lá, antes de continuar a leitura, o que vocês entenderam desse trechinho que eu acabei de ler? Se eles estão dando para caridade, sendo generosos. Então, na primeira parte está falando o seguinte, deixa eu só ver o que a Gabi falou. Não entendeu? Então vamos lá. Nessa primeira parte, eles estão falando o seguinte, que eles estão fazendo uma pesquisa perguntando para 20 estudantes, né? Peraí. Daquele momento, daquele ano, né? Se eles fariam uma pesquisa ali, como se fosse ali uma pesquisa sobre generosidade, né? We told them to be completely honest. Então, nós dissemos a eles para que fossem completamente honestos, dando respostas verdadeiras, né? E aqui estão alguns resultados, ou seja, nessa pesquisa, esses 20 estudantes iriam responder perguntas sobre generosidade. Eles teriam que ser completamente honestos, dizendo que se eles foram generosos ao longo do ano, se eles realmente tiveram atos de generosidade. E para confirmar isso, é somente através dessas perguntas, dessa pesquisa, né? Para que eles pudessem confirmar. E no final do parágrafo ele fala, here are some of the results. Aqui estão alguns dos resultados. Vamos lá. Vitor, quer ler esse segundo parágrafo? Ou eu leio? Quero ler. Então leia pra gente, please. Mas, tia, eu quero te falar que eu tô aprendendo muito inglês, mas se eu não falar certo, você pode me corrigir, tá bom? Tá bom, pode deixar que se você errar alguma coisa, eu vou te orientar. Tá. Everyone said white and poetry present 14 brothers and sisters, white sisters, Vamos lá, calma. Eu vou te interromper. Vamos lá. Vamos começar da primeira frase. Eu vou falar, tá? E você repete em seguida, tá bom? Vamos lá, vamos treinar. Tá. Everyone said that they bought
present present for for their their brothers brothers and and sisters. sisters. Agora eu vou ler a frase inteira. Ó. Everyone said that they bought presents for their brothers and sisters. Agora você. Everyone that bought presents for the brother and sisters. Isso. In addition, In addition, when asked if they gave presents we said again the present to their friends, to their friends. over 7% said they did. Over percent said that dear. Vamos de novo. Over 7%. Over 7%. Isso. Said they did. Says they say this. Said they did. Said they did. Great. Muito bom. Vamos lá. Nevertheless, Nevertheless, the majority of people of the people in the survey in the survey admitted that they only admitted that they only gave presents gave a present to non-family members to no family members occasionally. Occasionally. For example, for a wedding, For example, for a wedding, wedding não, wedding. For example, for a wedding or some other special occasion. on some other special occasion. Very good. Congratulations, Vitor. Muito bem. I'm Obrigado, proud professora. of you. Tá indo muito bem. Vamos lá. Então, nesse segundo parágrafo, vocês podem anotar ao lado, tá, gente? Se vocês, para facilitar o que eu estou explicando. Nesse segundo parágrafo, eles estão aqui falando que cada um disse que comprou presentes para os seus amigos, no caso, seus irmãos e irmãs, né? E quando eles foram questionados se eles deram esses presentes para amigos, no caso, mais de 70% disse que sim, que deu presente para os amigos, né? No caso, né, a maioria das pessoas ali admitiram que eles só deram presentes, né, para membros da família uma vez ou outra. Por exemplo, quando tiveram situações de uma festa de casamento, né, ou uma outra ocasião especial, ou seja, eles não deram por generosidade, eles deram porque tinha aquela ocasião ali, então eles tinham que dar alguma coisa porque era uma ocasião especial, era uma festa, tinha que dar presente ali. Vamos lá, próximo parágrafo. When it comes to strangers, 80% of the group told us that they thought it was normal to donate money to share it. Essa palavra share it, tá? C-H-A-R-I-T-Y significa caridade, tá, gente?
Então, eles estão falando aqui que 80% do grupo, né, apontou que normalmente doa dinheiro para a caridade. When we asked how often they did this, the average, essa palavra average, que é A-V-E-R-A-G-E, average, é o mesmo que a taxa ali, né? Então, a taxa, né, the average, was 4 times a year. Então, a taxa ali, né, a frequência com que eles faziam essas doações era de pelo menos 4 vezes ao ano, 4 times a year. However, the group had different views when we asked if they ever gave money to beggars, né? Então, o grupo tinha uma visão diferente quando era perguntado se eles já tinham dado dinheiro para moradores de rua, né? Para mendigos. 40% of the people admitted that they would make an excuse and they wouldn't give any money. Some of these people said that beggars were nuisance or that they felt nervous of them. Então, eles disseram que, no caso, não dariam esse dinheiro porque não achavam correto, achavam incoerente, ou que eles poderiam correr algum risco dando dinheiro para essas pessoas. However, the other 60% said that they would either give money or buy food for the beggars. All in all, the people in the group generally do their best to be generous to others. Furthermore, some were prepared to be generous to complete strangers. Nevertheless, the survey showed that people behave differently towards different groups of people. Então, aqui no finalzinho está dizendo que eles agiam diferente, a generosidade dessas pessoas aumentava ou diminuía dependendo do grupo de pessoas com quem eles estavam se relacionando ali. Então, o grupo de pessoas com quem eles tinham um contato ali fazia diferença no quão generoso, né, esse indivíduo seria, no caso. Deixa eu só, antes de eu tentar entrar na página de novo, deixa eu só colocar aqui para vocês algo que é importante. Eu sempre falo isso. Que é mais do que necessário, gente, para se desenvolver no inglês, principalmente na leitura e na escrita, você tem que estar sempre com o dicionário à mão. Por quê? É inviável que uma pessoa conheça todas as palavras da língua inglesa. Isso não existe. E, no caso, você vai conseguir ampliar, aumentar o seu vocabulário se você estiver sempre fazendo uso do dictionary. O dictionary is your friend, ok? Então, o dicionário, ele é seu amigo, ele está ali para te dar um apoio, te dar um suporte, né? No dicionário, você tem acesso não somente ao significado das palavras, mas no dicionário online, por exemplo, porque no dicionário físico você tem o CD-ROM. Porém, no site, você usa o site de forma gratuita, ou seja, você não tem que pagar nada para usar o site. Você vai colocar a palavra que você tem dúvida ali, ou a palavra que você quer reforçar o conteúdo, e, no caso, ele vai te dar a definição da palavra, ele vai te dar o exemplo no qual aquela palavra pode ser utilizada, ele vai te dar a pronúncia dessa palavra, seja nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Ele vai te dar as opções de pronúncia.
Vamos, então, só verificar algumas palavras que eu acho aqui importantes que vocês tenham em mente. Tá travando um pouquinho? Espera aí, deixa eu ver aqui. Espera que vai girar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o som e vocês têm que ouvir e repetir esse som, tá? Vou tentar de novo. Não sei porque as páginas não estão funcionando hoje, gente. Pelo amor de Deus. Tá travando tudo. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Então vamos lá. A primeira palavra é nevertheless, tá? Temos aqui o exemplo, ó. So, esse nevertheless tem como sinônimos however, still e yet. However, no sentido de porém, né? Aquele porém, todavia, contudo. Então, você pode usar o nevertheless nesse sentido, tá? Tá travando tudo no meu computador. Tá muito lento aqui, meu Deus. Funciona, pelo amor de Deus. Tá. Então, é um advérbio. Por que eu estou mostrando essa palavra? Porque você pode utilizar num texto. Você vai escrever uma redação, vai escrever um e-mail, vai escrever, sei lá, uma carta, enfim, um relatório. Você vai precisar de advérbios. O que são advérbios? São os elementos que acompanham o verbo, que vão trazer uma informação extra para aquele verbo, certo? Então, você precisa dos advérbios para tornar o seu texto mais coerente, né, mais compreensível, fazer com que o seu texto fique mais rico, né? Então, você tem aqui o nevertheless. Olha o exemplo. I knew a lot about the subject already, but her talk was interesting nevertheless, né? Então, eu sabia muito sobre aquele assunto, já sabia muito sobre aquele assunto, mas o jeito que ela falou, contudo, foi interessante. Mesmo sabendo, fiquei preso ali, né? Prestei atenção porque era interessante. Vamos então ouvir a pronúncia. Você tem do Reino Unido. Vamos ver se vai. Nevertheless. Vamos de novo. Nevertheless. E você tem dos Estados Unidos. Nevertheless. 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 Repitam comigo. Nevertheless. Nevertheless. Isso. Você, Gabi, nevertheless. Nevertheless. Great. Muito bom. Vamos lá. Então, vocês já sabem agora qual é o significado de nevertheless. Vamos agora a outra palavrinha interessante aqui. Just a minute. Ah, tá. Vamos lá. Vou carregar aqui. Vamos ao som de bigger. Né? A poor person who lives by asking others for money or food. Ou seja, bigger é um mendigo, né? É um morador de rua, é um pedinte.
né? Aquela pessoa que vive de doação, de ficar pedindo dinheiro, pedindo comida. Vamos lá. Beggar. Beggar. E aqui? Beggar. Bigger. Então, a minha pronúncia ela é mais americana. Então, dá para ver que no UK eles falam beggar. 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 Né? Beggar. Beggar. E nos Estados Unidos é bigger. Beggar. 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 Então, vai diferente. Tá? Repitam junto com ele, vai. Beggar. 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 Isso, muito bem. Really good. Vamos lá. Mais uma palavrinha para a gente treinar aqui. Furthermore. Bate com o braço. Deixa eu carregar. Então, furthermore, outro tipo de advérbio, mas ele é mais formal, né? Então, in addition or more importantly. Temos exemplo. The house is beautiful. Furthermore, it's in a great location. Ok? Então, é naquele sentido, né, de algo que é de suma importância, tá? Vamos à pronúncia. Deixa eu só carregar aqui. Furthermore. Furthermore. Agora vocês. Furthermore. Furthermore. Isso aí. Furthermore. 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 Isso. Furthermore. Great. Deixa eu ver aqui. Tá. Outra palavrinha que a gente tem que ver aqui dessa página é o therefore. Vamos lá. Therefore é um outro advérbio que você vai usar quando você quiser falar que algo é a causa de determinada coisa ou dar ali a explicação, dar o reason, for that reason, né? Por esta razão, portanto, equivale ao portanto que a gente usa aqui, né? Exemplo. We were unable to get funding and therefore had to abandon the project, né? Ou seja, eles não tinham ali condições financeiras e, portanto, abandonaram o projeto. Vamos à pronúncia. Therefore. Agora vocês. Therefore. Great. Therefore. Muito bem, gente. Maravilhoso. Vamos voltar ao livro. Lá na página 89, tem aqui os primeiros exercícios que vocês têm que fazer, né? A gente já fez a leitura do texto, então agora é só responder as perguntas. Primeira pergunta. Who do most people give presents to? Ou seja, quais, né, da maioria ali das pessoas mais, né, davam presentes, né? Ou para quem mais elas davam presentes ali de acordo com a pesquisa, né? Quem mais ganhava presentes ali, né? Nessa pesquisa de generosidade. Number 2, what reasons did students give for not helping beggars, né?
Por que os estudantes não ajudaram, no caso, os pedintes, né? Por que eles não queriam ajudar os pedintes? Ok, Gabi, só que a aula já vai acabar, tá? Falta pouquinho para a aula acabar. Vamos lá. Number 3. How do you say the words in bold in your language? Falta 4 minutos, professora. Hã? Eu disse só falta 4 minutos para a aula acabar. Sim, por isso que eu falei para ela, que ela tá falando que vai sair aqui no chat. Ah, tá. Ela já voltou. Eu tô falando para ela que a aula já vai acabar. Então, toda vez que tiver escrito essa palavra bold, tá? B-O-L-D significa em negrito. Significa que a palavra está em destaque. Então, na terceira pergunta, está perguntando como dizer essas palavras que estão em negrito, né, no nosso idioma. Isso eu já falei para vocês durante a leitura, tá? The majority of é a maioria de, né? E the average. Deixa eu botar aqui. Ô, professora, posso perguntar uma coisa? Não entendi. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Professora, agora ele fez a pergunta, se foi trabalho. Aí vai vir a prova. Aí depois disso acabou? Encerra as notas, esse passa esse ano? Gente, está quase fechando. Eu acho que já vai fechar aqui a minha conferência, hein? Eu vou te responder isso lá no Zap, tá? Porque eu acho que a conferência vai fechar. Vai concluir, porque o Zoom só tem 40 minutos de... Tá bom, professora. Eu espero você lá no Zap. Ah, no Zap eu te respondo a respeito disso. Façam esses exercícios, tá? Da página 89. Façam todos os exercícios. E ainda hoje eu vou deixar a resolução da página 87 até essa 89. Vou deixar a explicação, a resolução das questões para vocês junto com essa gravação da aula, tá? Peço desculpas que o site não funcionou para que eu mostrasse o livro aqui na tela para vocês, tá? Ficou alguma dúvida?